Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero comentar com vocês uma notícia que saiu aqui, ó, na Folha de São Paulo de sábado, Caderno de Ciências. Então, o que está dizendo aqui, né? O nível de CO2 no ar atinge o seu limite, sua marca histórica. Não vamos dizer que é o limite ainda, pode até piorar. Mas o nível de gás estufa mais importante, que é o dióxido de carbono, o gás carbônico, né, atingiu a marca de 400 ppm, né, uma marca que não foi alcançada nos últimos 3 milhões de anos. Pois é, aqui ó, foi feita a medição através dessa estação aqui, de medição que fica no Havaí. O Havaí é uma região em que existe uma convergência de atmosfera, né? Ventos que convergem para aquele lugar e que é um lugar ideal para se medir a concentração de gases que estão na atmosfera. O que eu quero comentar com vocês hoje é que essa medição ela é feita desde 1950. Na época era de 315 ppm. Os cientistas acreditam que essa quantidade de 400 ppm pode diminuir, provavelmente vai acontecer isso pelo menos no verão, né? Primavera, verão. Por quê? Porque a quantidade de fotossíntese aumenta no hemisfério norte. Dá uma olhada nesse mapa aqui. Reparem como no hemisfério norte existe maior quantidade de terra contínua. Logicamente vai ter mais vegetação. E se tem mais vegetação, tem mais fotossíntese. E o que a fotossíntese usa para fazer açúcar? É um processo que usa o gás carbônico. Então o que acontece? Um sequestro de gás carbônico de uma estimativa de 10 bilhões de toneladas de gás carbônico do ar. As florestas do hemisfério norte são capazes de retirar. Agora, os especialistas acham que vai acontecer sempre uma oscilação desses fenômenos de quantidade de gás carbônico. E pode ser que ele aumente 2 ou até 4 vezes no futuro, né, antes que nós consigamos encontrar uma forma de controlar essas emissões. Então, este é um fato importante e que eu acho que ficou interessante relatar nesse momento. Agora, se você acha que isso talvez não tenha tanta importância, ou quem sabe se você não entendeu alguma coisa que eu falei, ou alguma coisa que está escrito aqui, bom, então eu acho que você pode até pensar, vai ver, eu faltei naquela aula que explicaram isso, ou é uma boa desculpa, não? Faltei naquela aula. Bom, não tenha dúvida que isso aqui é um bom assunto, isso aqui dá uma aula, sabia? Então é o que eu vou fazer agora. Eu quero mostrar para vocês alguns detalhes para que você entenda melhor essa reportagem. Vamos aqui na lousa? Dê uma olhada nisso aqui. Nós temos aqui o ciclo do carbono, tá? Ciclo do carbono, ok? Então aqui eu tenho a maior quantidade de gás carbônico que eu posso observar na atmosfera, né? Fazendo parte da atmosfera. Esse gás carbônico que tem aqui, ele é o gás carbônico que pode ser encontrado naturalmente ou pode ser colocado lá de forma artificial, pela ação humana, por exemplo. Esse gás carbônico, ele é assimilado, né, através da fotossíntese. Quem realiza a fotossíntese são seres clorofilados, como por exemplo as plantas. As plantas, por sua vez, servem de alimento para os herbívoros. Esses herbívoros, eles se alimentam do vegetal e, através do seu metabolismo energético, que é a respiração, eles são capazes de liberar de novo para a atmosfera o CO2. Mesmo assim, a gente tem que considerar que as plantas também respiram, portanto, elas também podem liberar CO2 para a atmosfera. Tanto plantas como herbívoros vão morrer um dia. E se isso acontecer amanhã ou depois, né, a qualquer época, o que vai ter? A decomposição. Os seres decompositores, o que eles vão fazer? Vão desmanchar o corpo desses animais e vão devolver para a atmosfera o gás carbônico.
Na verdade, a gente está toda hora falando de gás carbônico, mas a gente fala ciclo do carbono, porque o que nos interessa, nós, enquanto seres vivos, é o elemento químico carbono. O ciclo é uma forma desse elemento químico carbono entrar na composição dos seres vivos para poder fabricar, por exemplo, açúcar, proteína, né, gordura, ou seja, as substâncias orgânicas do nosso corpo. Então está aí o ciclo do carbono. Então você tem o carbono atmosférico, que é assimilado através da fotossíntese, ou seja, a fotossíntese é a porta de entrada do carbono nos seres vivos através de seres fotossintetizantes. Esses seres fotossintetizantes repassam o carbono para herbívoros, né, que através da respiração podem devolver esse carbono para a atmosfera. Lógico, você tem que pensar que a planta, ela faz respiração também. O herbívoro respira. A respiração é importante para que ele possa aproveitar a energia do açúcar que ele retirou da planta. E ambos vão morrer e vão ser decompostos. Na decomposição existe a devolução do material para o seu ponto original, que é a atmosfera. Ok? Então aqui eu tenho, por exemplo, algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. A composição da atmosfera. A atmosfera, ela tem, por exemplo, o nitrogênio, o oxigênio e o argônio. São elementos químicos que fazem parte da composição da atmosfera, né? Também temos substâncias naturais, coisas que estão na atmosfera, como a poeira, pólen e esporos, que são estruturas de reprodução de vegetais, são estruturas de reprodução de cogumelos, por exemplo, que são seres vivos que se reproduzem por esporulação, né? No caso são os fungos. Temos a água em estado de vapor, pequenas gotículas, né? Temos as cinzas vulcânicas, os meteoroides são partículas de corpos celestes que se chocam na atmosfera, se degradam e são pulverizados na atmosfera, se misturam com o ar atmosférico, e os poluentes que nós produzimos, por exemplo. Então, esses são os elementos ou substâncias naturais que fazem parte, né, da composição da nossa atmosfera, tá? Também temos aqui os gases do efeito estufa, tá? Nos gases do efeito estufa, ou seja, os gases que causam o aquecimento do planeta, nós temos o próprio vapor d'água, tá? Que faz esse trabalho, o dióxido de carbono, que é o CO2, né? Que é o vilão da história, eu vou explicar por quê, o metano, que é o CH4, o óxido nitroso e o ozônio, tá? Bom, o que está acontecendo aqui, né? Nós estamos medindo a quantidade de gás carbônico através de uma unidade de medida chamada partes por milhão. Então, se você não sabe o que é ppm, ppm significa partes por milhão. É a medida da concentração, né, que se utiliza quando a solução ou as soluções são muito diluídas. Então, como a atmosfera ela tem muitas coisas, como a gente está vendo aqui, ó, muitas coisas, então para medir uma coisinha só, você usa quantas partes daquela coisa tem em 1 milhão de partículas, então é parte por milhão. Exemplo, olha aqui, ó, o carbono, que é o vilão da história, vai ter 0,1 partes por milhão de volume. O metano é 1,79 parte por milhão por volume. Por que eu coloquei esses dois? Reparem, o carbono é 0,1. 0,1 é um número fácil para se fazer cálculos. Por que a gente sempre escolhe o carbono como vilão da história? Porque a unidade dele em partes por milhão é 0,1.
E 0,1 é fácil de fazer conta, melhor que 1,79. Por isso que se fala do carbono sempre. Não quer dizer que o carbono seja o pior. Não, existem gases piores do que o carbono. Mas o carbono é mais fácil de calcular. Então ele acabou virando o fiel da balança. Tá ok? Então aqui eu quero que vocês observem como acontece o efeito estufa. Então aqui nós temos a Terra, né, a superfície do planeta Terra, a atmosfera, que é uma faixa de gases que é capturada pela gravidade da Terra, tá? E aqui o Sol. Então é muito simples. O Sol emite sua radiação que vai atravessar a atmosfera, ou não. Uma parte da radiação solar bate na atmosfera e reflete para o espaço. Uma parte atravessa a atmosfera e vem até o chão e esquenta o chão, tá? Quando ela bate, a radiação bate no chão, ela esquenta o chão emite calor. Só que esse calor, ele poderia se dissipar até a alta atmosfera. Assim ele resfriaria, né, e faria um ciclo natural. Acontece que por causa da nossa emissão de gases, né, das nossas atividades industriais, nossos automóveis e tal, então o que é que a gente faz? A gente cria um cobertor de gases poluentes, cujo mais utilizado é o gás carbônico, para fazer a medição, e esse cobertor, ele não deixa o calor ir embora até a alta atmosfera, onde ele esfriaria. Portanto, o planeta fica mais quente perto do chão. Isso é um efeito estufa. A estufa serve para aquecer coisas. E é isso que aconteceu. Se nós diminuirmos essa nuvem de poluentes, a radiação solar vai aquecer o chão, vai emitir calor, e esse calor vai se dissipar livremente até a alta atmosfera e ele vai poder se dissipar. E aí nós não teríamos esse problema de superaquecimento. Quero lembrar para vocês, só para encerrar, que esse aquecimento é importante, tá? Não esse excesso, mas mesmo sem ter essa poluição, essas partículas, né, que eu coloco aqui como partículas naturais, né, junto com algumas partículas causadoras de efeito estufa, existem naturalmente na atmosfera, não dependem da atmosfera da atividade humana. Nós apenas aumentamos, mas se nós não existíssemos na Terra, esses gases estariam também aqui por outros fatores. Ou seja, existe um efeito estufa natural da Terra. Isso é bom, porque deixa a Terra com uma temperatura razoável e que torna possível a existência de água no estado líquido. Se a água está em estado líquido, então é possível ter vida. Se a água estivesse em estado de gelo ou em estado de vapor, não teríamos vida na Terra. Então existe um efeito estufa natural do planeta que nós devemos considerar que é bom. E ele é causado pela atmosfera, que não deixa escapar tudo para o espaço, senão a Terra seria um planeta frio e sem vida, né? No entanto, o que nos preocupa é justamente o excesso de gás carbônico, tá ok? Então, essas são as circunstâncias que eu quero relatar para vocês e, na medida do possível, traduzir e aproveitar algumas notícias que aparecem por aí, né, nas revistas, nos jornais, para poder elaborar uma aula, quem sabe, tá ok? Então, olha, um abraço, até uma próxima, tchau.